Graças a paz, meus irmãos, bom dia. Bom dia para você que está conectando aí agora. A nossa aula já vai começar, nosso estudo já vai começar. Quero já te convidar a se posicionar, levanta da cama, não dá para assistir o estudo deitado. Levanta aí, pega um café, pega uma água, lava o rosto e vamos nos preparar. Espero que você já esteja com a Bíblia em mãos também e que você possa ter um caderno de anotações para ir acompanhando com a gente o estudo. Tudo bem? Já se prepara aí que a gente já está começando, tá bom? Bom dia mais uma vez, espero que você já tenha preparado tudo. Estamos começando o nosso estudo. Então, para a gente não perder o hábito, aproveita que você está aí, vamos fazer uma oração rápida, tá bom? Curva a sua cabeça aí onde quer que você esteja. Espero que você já tenha preparado, vamos fazer esse estudo com o máximo de devoção que a gente puder, para que o nome de Jesus seja glorificado e a gente possa ser edificados, sermos edificados, tá bom? Pai, te damos graça por esse momento, por esse estudo. Pai, te dou graça pela vida de cada um que nesse momento, Pai, reservou um tempo para estar na sua presença. Pai, eu te dou graça, Pai, pela vida de cada um dos irmãos, Pai, que tem se esforçado para aprender mais de Ti, Jesus. Por cada um dos irmãos, Pai, que tem buscado a Tua presença e buscado a Tua palavra, Jesus, para crescermos juntos. Pai, que todo esse entendimento nos alinhe, nos posicione, nos gere temor, Jesus, para que a gente viva a vida que o Senhor tem reservado para nós.
Pai, que o Senhor nos ajude a entender a realidade das coisas eternas, Pai. E o quanto o Teu plano eterno, Pai, é real em nossas vidas. Pai, não deixa, Pai, que os nossos olhos se apartem da Sua verdade, Pai. Nos leva a um lugar de fé, Pai. Sejamos capazes não somente de compreender as Tuas verdades, mas de crer nelas, de andar por elas, de viver por elas, Pai, e até morrer por elas, Pai. Que para a glória do Seu nome, Jesus, nós possamos ser uma carta viva, escritas por Deus e lidas pelos homens. Então escreve em nós a Tua palavra, Jesus. Escreve, Pai, não mais em tábuas de pedra, mas nas tábuas do nosso coração, como Jeremias profetizou, Pai. Coloca a Tua palavra em nós, Senhor, para que nós possamos manter os nossos olhos fitos na eternidade, Jesus, para a glória do Seu nome. Amém. Amém? Querido, pega sua Bíblia aí. Recapitulando um pouco, né, na aula passada nós falamos sobre a ressurreição, tá bom? Eu não sei se você percebeu, mas eu estou indo cada aula bem devagarzinho. Estou indo paulatinamente, bem tranquilo, para a gente poder ter uma base sólida sobre todos os assuntos. Eu sei que o mais legal era, principalmente para quem não tem muita noção sobre o assunto, era a gente passar uma aula mais rápida, onde você pudesse avançar todos os tópicos e já ter uma ideia do macro. Mas eu estou fazendo questão de ir detalhe a detalhe, ponto a ponto, mostrando a base bíblica. Ainda que isso demore mais, eu sei que vai demorar um bocado de aulas aqui para a gente concluir, mas pelo menos a gente vai estar alinhado, vamos estar sólidos nas bases que a gente se propôs a aprender. Então, uma coisa importante é a recorrência. É que você que está assistindo a aula hoje continue assistindo ela por outros dias. Que você que está assistindo essa aula hoje seja alguém que assistiu às aulas anteriores. E que você leve esse estudo muito a sério, porque nós estamos falando de coisas muito sérias aqui e que não fazem sentido a gente ler elas ou meditar elas de uma forma irresponsável ou inconstante, tá bom? Que isso seja um prazer da nossa vida. Bruno, eu posso assistir a aula gravada depois? Pode assistir a aula gravada depois. Mas é claro que se você se comprometeu a fazer com esse estudo, o interessante seria que você participasse ao vivo aqui com a gente, tá bom? Então, acho que esses são os recados que eu tenho para dar. Bom dia a todos que estão aí assistindo. Bom dia ao Marquinhos, a Ingrid e o Thiago já estão conectados, o Joe, a Kelly, direto do Japão, a Ariana, né? E eu acho que é isso, tá bom? Eu estou aqui hoje para nós só pincelarmos um pouquinho do que faltou de ressurreição e hoje nós vamos começar a falar sobre a igreja com Jesus nos céus, né? E a gente vai começar a discorrer esses eventos que acontecem após o arrebatamento, tendo o primeiro deles o tribunal de Cristo e entender um pouco do que é esse tribunal, qual é a motivação desse tribunal e o que nos espera aí. Então, para a gente concluir a ideia da ressurreição, nós falamos na aula passada sobre o quão real é essa ressurreição. Não só numa promessa de vida eterna, não só num entendimento de que aquele que crê em Cristo vai ter vida eterna, mas também a ressurreição no aspecto de que de fato teremos um novo corpo. Eu acho que uma frase que expressa bem o que a gente falou na aula passada é que na ressurreição não seremos espíritos reencarnados, mas corpos glorificados. É aquela ideia de que o homem não é o homem apenas pelo espírito, né? O homem é o espírito que habita num corpo, tudo bem, mas nosso corpo nos pertence. Textos como 1 Tessalonicenses capítulo 5, só para a gente ter uma retrospectiva bem rápida do que foi na aula passada. Textos como 1 Tessalonicenses capítulo 5, abra aí, acompanhe na Bíblia, por favor. Verso 23 diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, fiel ao que vos chama, o qual também o fará. Então, qual que é a ideia aqui? É que nós somos responsáveis por santidade manifesta na nossa alma, nós também temos que manifestar santidade no relacionamento que temos no Espírito com Deus, e é claro que isso é obra do Espírito Santo em nós,
mas também temos uma responsabilidade de manifestarmos santidade na carne. Vê se melhorou aí ou tá travado aí. Aqui tá travado. Pode continuar? Tá bom. Então, vamos lá. Obrigado pelo feedback aí, Ari. Então, é a gente crer que nós teremos um corpo e, de fato, esse corpo vai ser um corpo físico, né? Então, por isso que nós guardamos o nosso corpo também para o dia da vinda do Senhor. Então, não dá para a gente ser displicente nesse sentido. Então, vamos lá. 2 Coríntios capítulo 5. Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 1 ao 4, diz assim: Sabemos que se essa nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício não feito por mãos eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. E se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade, os que estamos nesse tabernáculo, gememos angustiados. Melhorou a imagem? Põe na imagem de... O negócio vai começar. Então vamos lá, gente. Deu uma travada aqui na imagem. Vocês conseguem me ver melhor agora? Manda um feedback aí só para eu ver se vocês estão me vendo. Tá bom? Voltou para todo mundo? Esse joinha quer dizer voltou. Voltou, né? Tá bom. Então vamos lá, queridos. 2 Coríntios capítulo 5, só para... Eu não sei até que ponto vocês acompanharam, ou se travou a imagem, mas ficou a voz. Mas está escrito assim: Sabemos... Aí, obrigado pelos feedbacks, K, Vivi e Joe. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso nesse tabernáculo gememos, aspirando por ser revestidos da nossa habitação celestial. E se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito Santo. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes no Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor.
Ah, então, mas vocês já ouviram, então, tá bom. Também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Esse texto revela um pouco da importância do nosso corpo na questão da salvação, tá bom? Vamos lá. Quando a gente está falando de casa na Bíblia, vamos lá, tá difícil aqui, tá travando, mas em nome de Jesus a gente vai conseguir. Vocês estão vendo aí? Pronto. Beleza, então. Se travar de novo e eu não estiver numa pose muito estranha, a gente deixa seguir travado, né? O que não pode é eu estar com as caras de pânico e desespero, né? Que fica travado às vezes. Mas tá bom. Vamos lá. Pessoal, então, esse comecinho aqui do capítulo 5, ele fala o seguinte: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer. Então, qual que é a ideia de casa na Bíblia, tá? Toda vez que a Bíblia está falando de casa, ela está falando do cristão, né? Então, o homem prudente que edifica sua casa na rocha fala da vida do cristão, né? A Bíblia também diz em Salmos que existe uma cidade que está diante de um rio que flui do trono de Deus, e essa cidade de Deus é, na verdade, um conjunto de casas. Somos nós, é o povo de Deus. Essa é a conotação. Deus olha para o homem e enxerga o homem como casa, né? Então, penso o seguinte, no começo, Deus vinha e se relacionava com Adão num jardim. Hoje ele não vem mais se encontrar com o homem num jardim. Hoje ele plantou um jardim dentro do homem, né? Hoje a gente tem algumas alegorias no livro Cantares de Salomão que falam que, né, naquela representação de Jesus e da igreja, no amor de Salomão e Sulamita, nós seríamos aquele jardim fechado, fonte reclusa, né? Entendendo que o amor de Salomão é ilustrado dessa forma. Então esse jardim, esse lugar de habitação, essa morada, essa parte exclusiva de uma casa, esse é o significado que aponta pra gente, tá? Então, tanta gente que às vezes pega esse texto aqui de 2 Coríntios capítulo 5 e fica imaginando que no céu a gente tem uma casa literal, né? É, e a pessoa fica brincando, né? Que um vai ter uma casa melhor, outro vai ter uma casa pior, e um vai ter uma casinha com piscina, outro vai ter uma casa com jacuzzi, outro vai ter só um lugarzinho, só um quartinho no céu, né? É claro que essa é uma brincadeira, porque esse texto de 2 Coríntios capítulo 5 aponta para casa se referindo como corpo, tá bom? Então, é importante que você entenda isso, né? Anteriormente a gente falava de casa como o cristão, né, como lugar de morada de Deus, e agora a gente está falando de casa aqui como corpo, tá bom? Então, leia dessa forma de novo e vê se vai ficar mais claro. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo, aí ele fala tabernáculo, que é o lugar onde Deus habitava no deserto, né? Então ele fala assim, um tabernáculo é um lugar arranjado, um tabernáculo é um lugar feito, é uma tenda, né? Então, se esse tabernáculo se desfizer, o que é esse tabernáculo se desfizer? A gente experimentar da morte. Temos da parte de Deus um edifício, não feita por mãos. O tabernáculo é feito por mãos, mas o edifício, né? E o edifício fala, se você for comparar tabernáculo com edifício, o edifício fala de algo superior, algo edificado, algo sólido. E é claro que além de ser um edifício não feito por mãos humanas, mas por Deus, ele está falando que é um local para o homem morar muito superior, uma morada muito superior. E é claro que a morada muito superior está falando de um corpo de glória, por isso que é importante a gente entender essa questão da ressurreição, tá bom? Não feita por mãos, eterna e nos céus. Então, é um corpo celestial e um corpo eterno, um corpo que não vai sofrer de doença, um corpo que não vai sofrer de degeneração, né? Tem alguns pensadores que eles dizem algo que eu acho muito interessante, que é o seguinte, né? Que viver, na verdade, é morrer parcelado, né?
Tem gente que olha lá para a profecia de Deus, lá no Gênesis, e fala, Deus, você falou para o Adão que ele certamente morreria se comesse do fruto, e ele não morreu. Então, deixa eu te dizer, quando a gente está lá no livro de Gênesis, a gente escuta histórias como de Matusalém, que viveu 957 anos. Né? Depois da Arca de Noé, a gente vê os homens vivendo até no máximo 120 anos. E depois eu não lembro agora onde está, mas tem um terceiro evento na Bíblia onde Deus reduz novamente a idade do homem ao ponto do próprio Moisés dizer, ó, chegou nos 80 enfado, né? No livro de Salmos. Então, quando a gente vai vendo que a expectativa de vida do homem está diminuindo, né? Hoje se fala em se aposentar aos 65 anos, e causa um escândalo terrível, porque a expectativa do homem é viver 70, 75, né? Então, e isso porque o Brasil é um país que ainda tem uma alta expectativa de vida. Países como Coreia do Norte, Moçambique e outros países, Venezuela, a gente tem esses lugares com uma expectativa de vida bem menor ainda, né? Então, tudo isso para dizer que o homem está morrendo, né? Morrer é viver parcelado. Nós estamos morrendo, nós estamos vivendo cada vez menos, né? A pessoa faz aniversário, a gente fala, oh, parabéns, mais um dia. Não, não é mais um dia, é menos um dia. Porque de fato a gente está, o tempo está passando, né? Por isso que a Bíblia pede para que tenhamos um coração sábios, capaz de contar os nossos dias. E vamos continuando aqui então. Verso 2. Por isso, nesse tabernáculo, gememos aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Habitação celestial, corpo de glória. Tá? E qual que é a ideia do revestidos? É que isso não fala de quem de uma vida totalmente independente desse corpo, né? Então eu posso arriscar algumas coisas, né? Tem gente que fala assim, ô Bruno, eu sou muito feinho aqui na minha vida terrena, né? Será que lá no céu eu vou ser bonito? Brincadeira à parte, fala de um mesmo corpo sendo revestido, um mesmo corpo sendo glorificado, tá? Eu falei isso aqui, o Rodrigo já fez uma cara de desânimo, que ele esperava se livrar desse rosto e encontrar um melhor. Não, Rodrigo, vai ser esse mesmo revestido de glória, tá bom? Então é bom a gente cuidar desse corpo agora, né? Se for para fazer exercício físico agora, se for para se alimentar bem agora, se for para cuidar da saúde, é agora. Porque quando a gente for revestido, esse corpo for glorificado, é isso que vai manter, tá bom? Então, vamos lá. Eu estou ilustrando assim para tentar trazer muito claro esses princípios. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, o que isso daqui está falando? Que nudez é essa daqui que a gente precisa estar vestido para poder se tornar casa de habitação de Deus? Falo de uma vida santa, uma vida piedosa, uma vida que, que não nos encarna o entendimento de que somos meramente espíritos, né? A gente entende que somos também um corpo, um ser triuno, né? Continuando aqui, pois na verdade os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados por não querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Então qual que é a melhor ideia aqui, né? Sermos arrebatados, sermos transformados, né? Ninguém quer ser despido, nós queremos ser revestidos. Esse é o nosso foco. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito Santo. Olha que maravilha! É nesse ponto, é exatamente nesse texto que o apóstolo Paulo coloca o Espírito Santo como sendo um penhor de Deus para nos garantir que nós seremos revestidos e participaremos dessa ressurreição. Lembrando que a gente está falando aqui de uma primeira ressurreição e a Bíblia fala de uma segunda ressurreição. Essa primeira ressurreição é a ressurreição dos cristãos junto com Cristo para a glória, e a gente tem uma segunda ressurreição para juízo, depois do milênio, né? Onde o mar e todo mundo vai dar os seus mortos, mas para um trono de juízo, tá bom? Então, a gente está falando de uma outra coisa aqui, tá? Deu para entender aí, gente? Deu para alinhar um pouco? E aí, outro texto que o apóstolo Paulo deixa legal aqui para a gente, deixa bem claro, que ele fala assim, porque importa, no verso 10, que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo, tá?
Então, acho que é importante também nós lembrarmos que o objetivo disso é nós apresentarmos nosso corpo irrepreensível diante do tribunal de Cristo, tá bom? Então, nós queremos ser revestidos, amém? Então, glória a Deus aí. E esse gememos angustiados fala do fardo do pecado, né? Tem um autor chamado Albert Barnes que diz o seguinte: o corpo está exposto a tanta dor e tanto sofrimento que a gente deseja seriamente receber o corpo de Cristo, que vai estar isento de toda suscetibilidade para a dor. Ou melhor dizendo, nós gememos porque nossa tenda mostra sinais de uso devido ao desgaste constante que ocorre em nosso corpo. Então, assim, é esse o motivo de nós gemermos, porque nós queremos viver nesse corpo ausente de dor, ausente da falibilidade do pecado, esse corpo de glória, esse corpo onde a gente não vai ser exposto a esse desgaste, tá? E isso daqui também, eu acho que é um ponto que eu quero colocar, é que o cristão, quando entende essas verdades, ele as deseja, né? Nós devemos desejar essas verdades espirituais para nós. Nós devemos levar a nossa luta contra o pecado tão a sério, a ponto de elevar o grau dessa luta, a ponto de dizer assim: Senhor, eu estou gemendo angustiado por ainda estar nessa vida. Aquela história, né? O cristão não é mais um pecador lutando para ser santo, mas agora ele é um santo lutando contra o pecado, e o pecado que habita nele, o pecado que habita no corpo dele, o incomoda tão seriamente a ponto dele pensar com toda a convicção que partir é algo melhor do que permanecer aqui, né? Então, essa convicção é algo que tem que crescer dentro do nosso coração cada dia mais, que é assim: Senhor, se for para viver para eu pecar, eu prefiro morrer e estar contigo. Se for para viver e usar o meu corpo para desonra, eu prefiro estar contigo. Se for para que eu viva uma vida inconsequente, eu prefiro morrer e estar contigo. Eu prefiro viver para a tua glória do que viver de qualquer jeito. Eu prefiro viver para ti, Jesus. Se não for para viver para a tua glória, não há outro motivo tão sério o suficiente para que eu viva. Amém? Então, eu acho que essa é uma reflexão para a gente aqui. E uma outra coisa legal é que em 2 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo ele confirma que Deus deu o Espírito Santo como penhor. E eu acho que eu já falei sobre isso, mas vou repetir. Qual que é a ideia do penhor? Imagina a seguinte situação: você vai num posto de gasolina, abastece o seu carro, e quando você pega o seu cartão, você se dá conta que você não está com ele. Você pega a sua carteira, melhor dizendo, né? Você abre ela e você se dá conta que você não está com o cartão. Você não está com dinheiro nenhum. O que você faz? Você pega alguma coisa de valor e fala para aquele frentista: cara, eu não trouxe meu cartão aqui, já está a gasolina no carro, não tenho o que fazer, então vamos fazer o seguinte: fica aqui com o meu celular, fica aqui com a minha carteira, o meu RG, né? Você tenta dar alguma coisa de valor para que aquele cara tenha uma garantia de que você volta, de que você está deixando ali algo que é precioso e indispensável para você, e que isso traria obrigatoriedade a respeito da sua vida. Quando o apóstolo Paulo coloca que o Espírito Santo é o penhor de Deus na nossa direção, é como se ele dissesse que Deus, para garantir que a sua vinda seria certa, pegou algo de valor, o tesouro do céu, aquilo que a traça e a ferrugem não consomem, o tesouro espiritual de Deus, a sabedoria de Deus de Provérbios 8, a presença do Espírito de Deus, que antes vinha para trazer luz aos profetas, agora ele coloca no cristão como morada para garantir: cara, você não vai estar sozinho na sua luta contra o pecado, e isso de precioso eu não vou deixar com você para sempre, mas eu volto para te buscar. Isso confirma aquilo que o que Jesus deixa escrito em João 14, quando ele diz: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou mandar um outro Consolador. E a ideia do outro Consolador é alguém à semelhança, à altura de Cristo, para nos consolar, e aquele Consolador com C maiúsculo, que nos prepararia para a sua vinda. Uma outra alegoria para o Espírito Santo, que a gente usa bastante, é o texto em que Isaac ele vai encontrar a sua esposa, né? Então ele manda o seu servo Eliezer, né? Abraão manda o servo Eliezer para preparar a esposa, dar presentes para ela, e Eliezer depois prepara ela para um encontro com Isaac, né? Então o Espírito Santo seria esse Eliezer da parábola, né? Esse Eliezer da história, que está nos preparando, que está nos ataviando para encontrarmos com Cristo. Que seria o noivo ali representado por Isaac. E o papel do Espírito Santo hoje tem sido santificar a igreja, dando dons para ela, dando esses presentes na figura dos dons espirituais, dos talentos espirituais, para que a igreja possa manifestar atos de justiça quando estiver diante de Cristo. Amém?
Glória a Deus, estão acompanhando aí? Então, esse penhor para a gente tem um peso muito grande, porque nos traz uma certeza, uma garantia muito grande da volta de Cristo, tá bom? Vamos lá. A mesma palavra que é utilizada para penhor no original, eu acho que isso é um negócio que vale a pena você anotar, é a mesma palavra que indicava quando um noivo dava um anel de noivado para sua noiva, que era uma garantia de que as bodas seriam realizadas. Então é a mesma expressão que ele usa aqui para falar desse penhor, é a mesma expressão que era usada quando um noivo deixava um anel de noivado, tá? Então isso traz pra gente, mais uma vez, essa figura que permeia do casamento, né? Então, deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui pra gente colocar sobre isso. Mas beleza. Vou ler um comentário aqui para vocês, tá bom? O Espírito Santo que vive em nós é a garantia para aquilo que virá. Isso nos ajuda a manter algumas perspectivas para a eternidade. Nossos corpos atuais se desgastam. Eles estão infectados pela doença mortal, o pecado. Em algum determinado dia ele para de funcionar. Vai desmontar como se fosse uma tenda instável. Contrariamente a isso, os nossos corpos ressurretos nunca desgastarão. No céu nunca adoecerão e nunca morrerão. Serão firmes e fortes como um edifício. No céu não haverá olhos cegos, nenhuma dor ou sofrimento, nenhum braço ou perna atrofiada. Lá não haverá dor ou sofrimento. As lágrimas serão enxugadas. Não haverá mais morte nem separação. Será a cura definitiva. Então, e somente então, finalmente estaremos livres. Tá bom? Esse é um comentário do livro A Cronologia dos Fins dos Tempos, que é o livro que a gente está usando como guia aqui para nos pautar nesses estudos. Tá bom? Glória a Deus. Só para a gente concluir esse assunto do corpo ressurreto, como nós lemos na aula passada, que a ressurreição de Cristo é a inspiração para a nossa ressurreição, que a ressurreição de Cristo é o modelo do tipo de ressurreição que experimentaremos, nós entendemos que o nosso corpo será semelhante ao dele, né? Então vamos entender um pouco como que é esse corpo que Jesus tinha, então, tá bom? Primeira coisa, Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24 e João 20 me mostram que o corpo de Jesus não permaneceu no túmulo, tá? Então a gente está falando de uma ressurreição literal, a gente está falando de um corpo literal. Outro ponto legal de você ver lá em Lucas 24, 39 e 40 e João 20, 27, é que quando ele se apresenta para os discípulos, ele mostra, por exemplo, o furo nas mãos. Ele mostra, por exemplo, o furo na lateral do seu corpo. O que me mostra que ele manteve as suas cicatrizes, né? Então, esse corpo ressurreto dele, na verdade, foi revestido, né? Eram as enfermidades curadas, mas ali ainda ele manteve aquelas cicatrizes. Ou seja, a ressurreição de Jesus foi feita acima do corpo que ele mesmo tinha anteriormente. Não é um novo corpo que ele recebeu. Fala do revestimento que Cristo experimentou. Caso alguém perca um dedo, então. Aí, vamos lá. A pessoa perdeu um dedo. O Rodrigo trouxe uma boa pergunta. A pessoa perdeu um dedo, nessa primeira ressurreição, ele ressuscita sem aquele primeiro dedo. A pessoa que não tem uma perna, quando ela tem essa primeira ressurreição, ela ressuscita sem uma perna. Só que aí a história não para por aí, né? Porque quando Jesus está ali ressurreto, quando a gente vê ele no livro de Apocalipse, ele está de alguma forma diferente. Ele tem uma patente bem superior. É isso que a gente experimenta no tribunal de Cristo. Essa glorificação, o recebimento de galardão, é isso que nos dá essa melhoria. Um corpo melhor de glória, um corpo melhor, uma recompensa melhor. Então também fala dessa característica. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma doença nesse corpo, quando ela ressuscita, ela não vai estar doente.
Uma pessoa que a perna dela é disfuncional, quando ela ressuscita, a perna não vai estar disfuncional. Mas falando de cicatrizes e coisas nesse sentido, como Jesus ele tem a marca nas mãos e na sua lateral, quando ele ressuscita, apesar de ter um corpo glorificado nesse primeiro momento, ele ressuscita com esse corpo com as mesmas marcas, mas depois você vê que o furo na lateral já não é mais citado lá no Apocalipse, por exemplo. Mas as marcas nas mãos ele permanece. E também tem uma figura espiritual das marcas nas mãos, né? Que é eis que vos tenho cravado na palma das minhas mãos, e também a questão de apresentar diante de Deus as nossas obras. Mas eu estou só batendo nesse ponto para mostrar que não adianta assim, Bruno, vou comer o que eu quero, não vou cuidar da alimentação, sou gordo aqui no céu, vou ressuscitar magro? Não, você vai ressuscitar mediante aquele corpo que você tem. Bruno, eu sou magro aqui na terra, eu vou ressuscitar forte? Não, você não vai ressuscitar forte. O que eu estou querendo dizer é que o corpo espiritual que nós receberemos, ele está associado ao tipo de vida que nós temos aqui, né? E que essas coisas andam juntas. Tá dando para entender, gente? Vamos lá. Lucas 24:39, ele era de carne e ossos. Ou seja, ele foi tocado, ele viveu, ele comeu, né? As pessoas tocaram nele, Mateus 28:9, João 20:27-28. Ele tinha sombra, ele foi visto, Mateus 28:17, ele era visível. E Lucas 24:30, 42 e 43, e João 21:12 e 13, e Atos 1 e 4, são textos que mostram, por exemplo, que Jesus se alimentou. Amém? Glória a Deus. Então, só para você entender o porquê que eu estou colocando esse ponto da ressurreição de Cristo como referência para nossa, vê Filipenses 3, 21, tá bom? Vou ler a partir do 19. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles é a sua infâmia. Não, 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, o corpo que nós teremos é semelhante ao corpo da glória de Cristo, esse corpo glorificado que Jesus experimentou. Então, outro texto para a gente ler aqui que vai corroborar essa ideia é 1 João capítulo 3, verso 2. 1 João viajando aqui. 1 João capítulo 3, verso 2. Está escrito o seguinte: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, a volta de Cristo, seremos semelhante a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. Nós seremos semelhante a ele, tá bom? Esses corpos aí que nós teremos serão impressionantes, tá bom? Mas para a gente encerrar isso, tá? Então encerramos aqui a parte que fala de ressurreição. Tem alguma dúvida sobre ressurreição antes da gente entrar no próximo ponto? Era Filipenses o quê? Filipenses 3, verso 21. E depois 1 João 3, 2. Tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre ressurreição, algum comentário, esse é o momento para mandar aqui, tá bom?
Tá falando todo mundo muito rápido, muito misturado, eu não consigo ler, passou muito depressa os comentários aqui, não consegui ler todos. Mas amém. Então, vamos só recapitular aqui o que a gente já leu. Nós já passamos por pontos importantes, né, nesse estudo. Tá? Então, primeiro a gente começou falando sobre a forma de ler a profecia bíblica, quanto isso é confiável, quanto não é. Depois nós falamos sobre o que é que deveria acontecer antes da tribulação e a diferenciação entre a vinda de Cristo e como rei para os judeus e o arrebatamento. Depois nós falamos sobre o arrebatamento, a igreja arrebatada, a proximidade do arrebatamento, discutindo sobre pré e pós-tribulacionismo, cada um deles com um viés bíblico e olhando versículo por versículo que endossa, tentando trazer um entendimento, uma base de leitura. E agora nós falamos sobre as consequências do arrebatamento e o anticristo, e depois nós falamos sobre os cristãos ressuscitados, tá? Ressurretos, para melhor dizer. Agora a gente está entrando no capítulo 5 do nosso estudo, tá bom? Lembrando que para você que quer participar, nós vamos até o capítulo 17, então temos bastante coisa aí. E agora nós vamos entrar aqui no Tribunal de Cristo, tá bom? Então, vamos lá. Posso passar? Joe, porque mesmo tendo clareza desses pontos, ainda tenho medo da morte. É algo que me deixa angustiado. Se você for ler aqui, Joe, em 2 Coríntios, deixa eu achar aqui. Capítulo 5, verso 4 diz assim: pois na verdade os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Fala um pouco desse sentimento, Joe, que é claro que é bem melhor ser revestido pela vida do que... olhar para a câmera. Ser revestido pela vida, é verdade, estou olhando para o celular aqui, não estou olhando para vocês. É bem melhor ser revestido pela vida do que ser despido, né? Então é claro que isso é sempre uma escala de valores, é sempre melhor experimentar a ressurreição. Mas, Joe, eu também tinha muito medo da morte quando eu me converti, cara. Primeiro porque as minhas convicções não estavam apoiadas o suficiente para confiar em Cristo. Isso é um exercício, você não precisa se cobrar, mas caminhando perseverante em fé, você vai perceber que gradativamente a morte para de ser um desafio. O apóstolo Paulo ele diz coisas como o viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Ele não tinha a sua vida em nada como preciosa. A gente tem outros homens de Deus que, uma vez que entendem essa perspectiva eterna com muita clareza, eles preferem a eternidade. Eu sei que pra gente, principalmente você que está começando a caminhada, Joe, são muitas informações, são muitas coisas novas e às vezes o nosso coração não acompanha a mesma velocidade que o nosso cérebro está sendo informado, né? Então hoje, apesar de saber, existe um exercício de crer. Ele é um exercício cotidiano, de meditar na palavra, de orar, de buscar e deixar que essas coisas produzam fé dentro do seu coração. Uma hora que, a partir do momento que você começa a sentir mais prazer em Deus do que nas coisas terrenas, esses textos fazem mais sentido. Eu tinha muito medo da morte, mas agora eu tenho uma convicção, Joe, que eu não vou experimentar da morte. Eu tenho essa convicção comigo, que eu faço parte da geração do arrebatamento. Eu tenho muita convicção. Todo mundo fala assim, como você queria morrer? Morrer como um mártir, morrer como não sei o quê. E eu tenho muita convicção de que nós somos parte da geração do arrebatamento. Então, é lindo esse texto, né, Joe? É lindo, é verdade. Então, eu tenho certeza que a gente não vai, mas pensa positivo, Joe. O que nós estamos buscando é Cristo, né? E a Bíblia diz que a morte do justo é preciosa aos olhos de Deus. Então,
na verdade é um encontro com Cristo, né? Então quando um cristão parte, na prática o que aconteceu não é uma coisa ruim, né? Embora fique a dor da saudade, embora a gente não possa ser indiferente, mas quando um cristão parte para a glória, ele de fato está indo encontrar com Cristo. Então não, não deveria ser traumático, deveria, inclusive, né? Joe, Rodrigo, Thiago, vocês que são mais novos que eu, caso o arrebatamento não aconteça na nossa geração, embora eu acredite muito que vá, o dia que eu morrer, eu não quero que todo mundo olhe e fale, nossa, partiu o pastor, todo mundo chorar. A sensação é assim, ele encontrou o que ele buscou a vida inteira. E todas as vezes que a gente é atormentado por esses medos, Diogo, é como se de alguma forma a nossa carne tivesse angustiada, porque ela sabe que uma vez que os seus olhos estão no céu, é, você vai desfavorecê-la. E a gente quer sentir seguro, a gente quer sentir seguro com coisas tangíveis, mas uma vez que a palavra começa a denunciar o quanto esse tecido de realidade que nos envolve é frágil, e a gente começa a perceber que as coisas espirituais são muito reais e que essas verdades espirituais são muito reais, você começa a colocar sua carne em desconforto. Então, existe um conflito de existência aí. E aí, é claro, a natureza espiritual da gente vai ter que falar mais alto. Mas se um dia eu morrer, vou falar igual a mãe fala, né? Não quero ninguém chorando no meu cadáver, não. Cuida, cuida sempre de pensar que nós estamos encontrando a Cristo, aquilo que o homem buscou. Agora, o meio é igual você pensar por que os mártires, né? Quando a gente olha na Bíblia, Pedro, na Bíblia não, né? Na história da igreja, Pedro sendo crucificado de ponta cabeça, e todos os outros apóstolos de Cristo, tantos cristãos perseguidos como mártires, e daqui a pouco a gente vai falar sobre eles aparecendo como os 24 anciãos lá, como uma conotação da igreja, como uma representação da igreja. Você vai perceber que esses caras não temiam a morte, né? O medo da morte é uma coisa que cega a gente. Eu conheço jovens que você vai falar com ele, o cara tem tanto medo da morte que ele não sai. Aí fica assistindo agora o coronavírus, assiste o programa do Datena, só tragédia o dia inteiro. Ele sai na rua, ele acha que o carro vai atropelar, que ele vai tomar um tiro de bala perdida, que vai não sei o quê. E o medo da morte, ele se apodera àqueles que não têm uma perspectiva eterna de vida. Então, nós temos essa perspectiva eterna. Entende, Joe? Aos poucos, é claro que aos poucos e com muito cuidado, com muita sinceridade de coração, pior do que não mergulhar nessa realidade é fingir que mergulhou. Então, eu acho muito legal a sinceridade que você coloca esses pontos, a dificuldade, a gente tem que compartilhar as nossas dificuldades, mas para que isso vá crescendo aos poucos na gente, tá bom? Não sei se eu respondi, eu estou tentando ser o mais tranquilo possível, tá bom? Me fala aí depois se eu respondi sua dúvida, tá, Diogo? Mais alguém, alguma coisa aqui? Eu vou passar para o próximo ponto. Vamos lá. Tribunal de Cristo. A igreja foi arrebatada. Primeira coisa que acontece no céu, Tribunal de Cristo. Então a gente leu aqui em 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. E aí, amém. E aí, para não gerar essa confusão, que eu acho que todo mundo tem na cabeça e eu já tive muito, que é assim, abre comigo em João, o Evangelho de João. Tá bom? Deixa eu só resgatar o capítulo aqui. Capítulo 1. Deixa eu achar. Esse texto não estava aqui nas minhas anotações. Deixa eu só ver aqui.
Ah, achei. Então não é João 1, é João 3. Tá bom? Perdão, abre aí em João 3, verso 16 em diante. Tá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, o propósito da vinda de Cristo não era somente juízo, mas, a princípio, salvação. Salvação só é necessária quando o juízo já está sendo aplicado. E o que aplicou o juízo de Deus foi a justiça que Cristo praticou. Quando Jesus pratica a justiça, ele atrai o reino de Deus. O reino de Deus traz juízo. Então, o povo precisava de um Salvador mais do que nunca. Jesus vem com o objetivo de salvar o mundo. Verso 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega à luz a fim de que não sejam arguidas as suas obras, ou reveladas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Porque foram feitas em Deus. Eu acho que esse é o sentido. Tá? Então, o texto que eu quero bater aqui é o verso 18, que diz assim: quem nele crê não é julgado, e quem não crê já está julgado. Então, qual que é a ideia do tribunal de Cristo? Tá bom? Juízo. Não necessariamente, porque quem crê em Cristo não será julgado. E se esse é um tribunal que não é para juízo, para que é esse tribunal então? Qual que é a ideia de um tribunal? É para juízo? Não, é para prestação de contas, é para prestarmos contas daquilo que fizemos, bem ou mal, pelo corpo que temos, que a gente leu em 2 Coríntios capítulo 5. E quem não crê em Cristo já está julgado. Então, olha os níveis de juízo que alguém que não crê em Cristo enfrenta, né? Primeiro, ele já está julgado por não crer no Filho de Deus, porque tendo visto a luz, amou mais as trevas do que a luz. Esse já é um primeiro juízo de Deus, né? Um segundo juízo vai ser aquele cara que vai ressuscitar lá na segunda ressurreição, naquele tribunal para julgamento e para condenação. Esse é o tribunal que vai expor a gente à vergonha, esse é o tribunal que vai expor a gente diante dos nossos pecados, que a gente brinca, né, que é como se o pecado aparecesse num telão diante de todo mundo. Esse sim é o julgamento para condenação. Mas como que esse texto conversa com o texto de 2 Coríntios capítulo 5? Aqui está dizendo que eu não vou ser julgado, lá está dizendo que eu vou ser julgado. Simples assim. A figura que a gente usa para tribunal hoje é muito baseada na perspectiva que a gente tem de tribunal. Por exemplo, eu vou dizer para você o seguinte: pensa aí agora numa casinha. Desenha aí uma casinha. Consegue pegar um papel aí e desenhar uma casinha? Pega aí, Rodrigo, você, o papel. Vou fazer o exercício aqui com o Rodrigo e a gente vê. Desenho de lápis, né? Porque eu não vou querer ficar com a sua casinha no meu caderno, né? Desenha uma casinha. Não, esse aí não. Desenhe em outro canto aí, porque senão vai confundir essa. Pega uma página em branco aí. Desenha uma casinha no papel aí, por favor. Eu acho que isso faz sentido. Tá bom? Desenha uma casinha no papel, por favor. Pode desenhar uma casinha no papel, você que está assistindo. Rodrigo desenhou uma casinha. Tudo bem? Dá para ver aí? Tudo bem? Presta o lápis aqui de novo. Quem não desenhou uma casinha igual essa do Rodrigo, com certeza desenhou uma casinha assim. Vê aí. É isso aqui que a maioria das pessoas desenha. Alguns fazem chaminé, não faz? E sempre que faz chaminé, a fumaça está para a direita, certo? Certo? Por que eu estou dizendo isso? Agora, olha só. Quantas casinhas como essa você já frequentou?
Quantas casinhas como essa existem aí na sua cidade? Com esse formato, teto em capela, que tem uma janelinha redonda, com uma portinha pequena, que a casa tem o dobro do tamanho da porta. Quantas casas como essa você já frequentou que tem esse formatinho de piramidezinha? Você conhece alguma? Não conhece, certo? E por que essa casinha está na nossa cabeça? A do Catiamanga. Hã? Carregar. É a do Catiamanga, minha. Pode ser por causa dos 7 anões. A minha é do Catiamanga. E se você fez a chaminézinha com a fumacinha saindo, a fumacinha sempre sai para a direita. Por que essa casinha tá na nossa cabeça? Existem algumas coisas que são padrões sociais. 90% do que a gente faz no nosso dia a dia é influenciado por padrões sociais. A gente não discute, a gente não pensa a respeito, a gente só reproduz. E a casinha é um exemplo disso. Então a gente tem que tomar cuidado com os nossos padrões sociais, principalmente quando a gente está falando da leitura bíblica, para eu não pegar as minhas imagens e projetar na leitura bíblica. Então é por isso que é importante às vezes você estudar um pouco de arqueologia, porque quando se fala que Jesus morava numa casinha bem simples, é possível que a casinha que aparece na sua cabeça é essa casinha. O que isso tem a ver com o tribunal de Cristo? Da mesma forma, quando eu estou falando de um tribunal, eu estou projetando na minha cabeça um lugar que tem um juiz, ele está com aquele cabelo peruca branca, um martelo, uma roupa preta, tem de um lado o acusador, de um lado a defesa. Porque essa é a nossa figura contemporânea e caricata de juízo. É engraçado que alguns de nós, se eles forem assistir um julgamento, eles vão se decepcionar porque não se parece mais com isso já tem muito tempo. Essa é a figura que a gente tem nos filmes. Então essas figuras caricatas que tem na nossa cabeça por causa dos padrões sociais nos atrapalham de ver algumas coisas, como por exemplo, o Tribunal de Cristo ele não é parecido com esse tribunal caricato que você tem na sua cabeça. O Tribunal de Cristo é parecido com um tribunal, uma bancada onde se recebiam os competidores. E todos os que concluíam uma maratona, se fossem os primeiros posições ou se fossem as últimas posições, todos receberiam uma coroa de louros. Todos receberiam alguma recompensa. Alguns receberiam uma recompensa melhor, outros receberiam uma recompensa inferior, mas todos receberiam uma coroa de louros. Alguns com os fios de ouros, alguns receberiam além da coroa, uma coroa de flores, um troféu, alguma coisa a mais, mas todos recebiam uma coroa, porque diante dessa ideia de tribunal que se tinha, que é o bema, depois você pesquisa essa palavra, é o bema, não existiam perdedores. Todo aquele que conclui, de alguma forma, ele venceu. Então ele merece ali essa coroa, né? Então, a primeira coisa para você pensar aí, e é legal esse exercício da casinha, porque várias coisas, né? Decepcionante. Hã? É decepcionante. É decepcionante, né? Porque a gente nunca viu uma casinha como essa na vida real, mas por causa dos desenhos e das coisas e tudo mais. E aí você pega essa mesma mentalidade e aplica para a leitura da Bíblia. Então a gente tem que tomar muito esse cuidado, né? Uma outra coisa que eu tava lendo, né, por exemplo, o templo, né? Jesus foi levado para o pináculo do templo. A gente tem na nossa cabeça o pináculo do templo uma igrejinha, né? É quase essa casinha, só que com uma cruz na ponta, né? E na verdade o templo ele era um quadradão. Ele era um muro grande, quadrado, gigante, largo, né, que dava para passar um carro por cima ali dele, e dentro tinha um outro quadradão que era o templo. Então, essas figuras têm que estar muito familiar na nossa cabeça. E quando, por exemplo, Jesus é levado ao pináculo do templo, ele vai nesse muro quadradão e sobe lá em cima do muro quadradão e ele está lá no pináculo do templo. É aquilo, não uma ponta, né? Muitas vezes a gente tinha na cabeça, até eu mesmo já fiquei com isso na cabeça. Mas tá bom, então vamos lá. Deu para entender mais ou menos qual que é a ideia do tribunal de Cristo? Não é julgamento. Glória a Deus que essa é uma certeza do cristão. Aquele que crê em Cristo, quem nele crê não é julgado. Ah, Bruno, nós vamos passar da morte para a vida? Não é isso que a Bíblia diz. Diz que aquele que nele crê já passou da morte para a vida. Então, essa experiência instantânea e espiritual que a gente crê e que a gente se move por ela, tá bom? Então vamos lá, ler mais textos bíblicos que nos apontam para o tribunal de Cristo. Romanos, capítulo 14, verso 8.
Romanos 14, verso 8. Prontos aí? Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto dos mortos quanto de vivos. Tu, porém, que julgas a teu irmão, e tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, obrigado, como o tribunal de Deus, me perdi, verso 11, como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Percebe que esse dar conta aqui, por muitas vezes as pessoas podem usar um texto como esse para gerar intimidação, para gerar medo, mas quando você entende que a palavra usada aqui é o bema, você entende que isso é um tribunal para recompensa, mas nesse tribunal todo joelho se dobra, toda língua dá louvores a Deus e nós daremos conta de nós mesmos, inclusive os salvos, eles terão que dar conta, né? Então, isso daqui é uma boa aplicação para a parábola dos talentos, onde Deus distribui talentos segundo a capacidade de cada um. E aqueles que receberam mais talentos e multiplicaram, porque tinham uma melhor capacidade, eles recebem mais galardão sobre aquilo. Aqueles que receberam um pouco menos também recebem galardão por multiplicar, porque não é o quanto eu recebo, né, somente por causa da capacidade, mas é a minha fidelidade que é a medida da recompensa. Agora, aqueles que receberam galardão, até o que eles tinham lhes foi tomado, fala de pessoas que não receberam a salvação, que não desfrutaram da salvação. Tá bom? Vamos para o próximo texto. 1 Coríntios capítulo 3, verso 11. E esse texto aqui é um texto que a gente vai ler bastante, tá bom? 1 Coríntios capítulo 3. Vamos começar aqui no verso 10, tá? Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei um fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Nós, contudo, contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia, com D maiúsculo, a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, o qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre esse fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Tá bom? Então, qual que é a ideia desse texto aqui? E esse é um outro texto que assusta a gente, né? Ele classifica em dois tipos, dois grupos de materiais com os quais se edifica a obra, né? Ele fala de ouro, prata e pedras preciosas, esse é um grupo, madeira, feno e palha, esse é outro grupo. E aí ele me diz que essas obras elas serão manifestas por um fogo, né? Vamos entender. E aí esse texto aqui é legal, que apesar de falar que essa obra vai ser manifesta por um fogo e o objetivo é receber galardão, também diz aqui no verso 15 que se a obra de alguém queimar, ele vai sofrer um dano, mas vai ser salvo, todavia, como que pelo fogo. Isso daqui quebra um pouco aquela linha de alguns irmãos muito radicais quando dizem assim, todo fogo na Bíblia é juízo. Todo fogo que aparece na Bíblia é juízo. E ignoram textos como Jeremias e Levíticos que trazem o fogo como sendo a presença de Deus que expressa, claro, o seu juízo, a sua santidade, mas um ponto que a gente sempre fala, que é o seguinte, isso diz muito de que lado você está, né? Então,
Para alguns, uma coisa maravilhosa está nas mãos de Deus. Para outros, horrenda coisa está nas mãos de Deus. A mão de Deus é a mesma. Muda quem eu sou. Jesus é a pedra angular. Para alguns, ele é pedra de tropeço. Para outros, ele é pedra de edificação. Jesus, ele é fogo consumidor. A Bíblia diz que Deus é fogo consumidor. Mas ele é fogo consumidor que consome os pecados de uns para juízo, mas é o mesmo fogo que purifica a gente, como aquele que purifica o ouro, como as nossas obras são purificadas. Ele é o fogo de lamento e de juízo para alguns, mas ele é o fogo de livramento para outros. É a mesma fogueira que aquecia o coração de Pedro, queimava a lenha que estava sobre o altar. Então, a gente tem que ir entendendo essa necessidade de ponderar alguns aspectos da Bíblia e não sermos tão radicais assim. Então, tá bom? 1 Coríntios também, capítulo 9. Primeiro eu tô lendo, daqui a pouco a gente volta explicando, tá bom? Só me diz que oração aí, que eu tô perdido no tempo. 11:11. 9, verso 24. Não sabeis vós que os que correm em estádios, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, incorruptível. Assim corro eu, não sem meta, assim luto, não como deferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, agora o apóstolo Paulo está comparando a caminhada cristã com essa corrida, né, em estádios, buscando o prêmio. E aqui o ponto que eu quero colocar é que a palavra novamente que ele usa aqui para o prêmio é uma coroa, né? O objetivo aqui não é falar que um só recebe o prêmio no final. O objetivo aqui é falar que nós correremos com o intuito de alcançar. Mas sempre lembrando que o Evangelho não é uma prova de velocidade, é uma prova de resistência, né? Importa estarmos lá. É claro que nós não queremos sofrer algum dano do juízo como pelo fogo, mas o importante é a gente estar lá. Então eu vou ler uma definição aqui. Ele fala o seguinte: a ideia de tribunal remonta aos tempos de competições atléticas da época de Paulo. Após o término das provas, as autoridades assumiam um lugar num trono e elevado na arena. Os atletas vencedores, um a um, subiam num pedestal à frente do trono para receber sua láurea. Normalmente, uma coroa de louros, tá? E essa láurea aí é o tal do galardão. Bom, então, vamos lá. Nós lemos aqui Romanos 14, 10, que todos compareceremos perante o tribunal de Deus. E não se trata então de julgar se um crente vai permanecer salvo ou não, mas se trata de que galardão a gente vai receber. Eu não vou entrar aqui no ponto para falar sobre a certeza da salvação, mas a nossa salvação é certa, né, como cristão. Em que ponto que eu quero dizer isso? Uma vez salvo, sempre salvo? Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que nós acreditamos que se permanecermos em Cristo, a sua palavra permanecer em nós, nós permanecermos obedientes, nós seremos salvos e não há o que questionar. É que nada mais pode nos separar do amor de Cristo e que Jesus na cruz gritou, está consumado, e que nós somos salvos no sentido de que aquilo que o Senhor colocou em nós e que nós buscarmos com todas as nossas forças, o Espírito Santo vai contribuir para a manutenção disso, tá bom? Então, vamos partir do pressuposto de que nós entendemos. Bruno, você tem certeza da sua salvação? Completamente. Bruno, então você é bom mesmo? Você não falha? Uma vez salvo, sempre salvo? Não, não é isso. É porque eu tenho certeza de que eu vou permanecer em Cristo, a minha motivação é permanecer nele, e ele vai zelar por mim, ele vai cuidando de mim, ele vai me levando aos lugares de arrependimento, e que não é por obras, mas é pela fé que a gente é salvo. É claro que isso dá uma discussão longa pra caramba, mas eu quero começar por esse princípio. Você tem certeza da sua salvação? Tenho. Então, não estamos falando aqui de ser salvo ou não. Nós estamos falando aqui de recompensa, tá bom?
No Talmidim fala sobre andar tão perto de Jesus a ponto de chegar ao final do dia coberto do pé da poeira dele. É exatamente essa ideia. É o Talmud, né? O discípulo, Joe. Bom ponto. Bom ponto. Essa proximidade que a gente quer, essa proximidade que a gente deseja viver, né? Então, vamos lá. Então, volta aí comigo lá para o texto de 1 Coríntios 3. Tá? A gente agora volta explicando. Então, eu falei para você que tem dois grupos aí de materiais, né? O primeiro grupo é ouro, prata e pedras preciosas. O que é o ouro, a prata e as pedras preciosas? Isso se refere às obras que a gente faz pelo Espírito Santo, na força do Espírito Santo, pela direção do Espírito Santo. Essas obras são as obras que o fogo as purifica, são as obras que os fogos as revela, as torna mais pura, né? Quando você bota um pedaço de ouro no fogo, a ideia é que toda a impureza seja expelida pelo fogo, né? Às mais altas temperaturas. E a forma como é colocado aqui também, né? Ouro, prata, pedras preciosas, me mostra uma ordenação por grau de combustão. Então é claro que ouro, prata e pedras preciosas são menos combustíveis ao fogo do que madeira, feno e palha. Olha lá, madeira, feno e palha, né? Imagina que se ouro, prata e pedras preciosas são as obras que a gente faz na força do Espírito Santo, o que é madeira, feno e palha? São as obras que a gente faz na força do nosso próprio braço. São obras que nós fazemos que não honram a Deus. E quando eu estou dizendo obra, eu não estou fazendo a obra de Deus, eu estou falando de ação, de coisas que nós fazemos no dia a dia, eu estou falando da forma como a gente vive. Então nós sim havemos de prestar contas diante do tribunal de Cristo para recebermos um galardão. Só que partindo do pressuposto que a gente está falando com crente salvo, eu não estou falando para o cara uma coisa que vai intimidar ele. Então, por exemplo, irmão, você vai prestar conta para Deus de tudo que você tem feito. Isso soa totalmente diferente no coração de Paulo e no coração de Ananias, por exemplo. Ananias ouve isso, ele fala, meu Deus, então vai dar ruim para mim. O apóstolo Paulo ouve isso, ele fala, Maranata, é o que eu quero, é poder estar diante do Senhor e receber o galardão, e esse corpo ser desfeito e eu receber um novo corpo de Cristo. Então aqueles que anseiam a vinda de Cristo, aqueles que são salvos e desejam a vinda de Cristo, eles não estão mais orbitando em questões como, por exemplo, posso e não posso. É pecado ou não é pecado? Eles estão orbitando em questões como, por exemplo, isso edifica? Isso honra a Deus? A gente não se move mais por necessidade, a gente não se move mais por aspectos de permissibilidade. Tudo me alisto, mas nem tudo me convém. Tem coisa que eu posso, mas eu não quero gastar tempo. É igual o exemplo que eu sempre dou. Televisão é pecado? Lógico que não. Mas depende também do que você assiste na televisão. Mas eu não vou perder o meu tempo assistindo televisão o dia inteiro, sabendo que eu poderia tirar um tempo para ler, para meditar, para orar, para buscar a Deus, para ter comunhão com a minha família. Então, assim, não é questão de pode ou não pode, é edifica. E esse ponto aqui é legal, porque não basta ter a obra feita. A obra precisa suportar ao teste de fogo. Tem gente que está construindo coisas, só que diante de Deus, essas coisas, a qualidade da construção, são como palha, são como madeira, são como feno. Essas coisas vão se desfazer. Vou te dar um exemplo. É importante nós termos uma casa para morar? Com certeza. E eu não quero entrar naquele discurso falso de autocomiseração, de falsa misericórdia, de falsa humildade, de dizer, não precisa de bem material. Você precisa ter uma casa para proporcionar o mínimo de conforto para sua família. Falta 10 minutos? Você precisa de uma casa para proporcionar o mínimo de conforto para sua família. Você precisa de uma casa onde você vai viver minimamente bem. Você precisa trabalhar, Deus proverá. Está repreendida essa ideia, lógico que não. Mas, falando numa perspectiva eterna, essas coisas são importantes sim, mas não são as mais importantes.
as coisas mais importantes que a gente tem aqui. Ah, Bruno, o mais importante para o cristão é a salvação. Irmão, salvação é só o começo. Eu não estou falando de ser salvo ou não ser salvo, eu estou falando de galardão. Eu estou falando de vida abundante com Cristo. Eu estou falando de receber mais de Deus. Eu estou falando de ter mais de Deus. Eu estou falando de fluir no Espírito Santo. E isso fala de fazer obras na característica aqui da ouro, prata e pedras preciosas. E não palha, feno e madeira. Bruno, mas eu fiz, é a história dos 3 porquinhos, né? Você tem a casinha, mas ela não suporta. Né? Aqui a gente tem o apóstolo Paulo usando essa alegoria para dizer o seguinte: cara, tudo bem que tudo que você fez foi uma obra de palha, mas tem um irmão ali que o que ele fez foi uma obra de ouro. Tudo bem que o que você fez é uma obra de madeira, é um bela de um casebre, é uma bela de uma construção, seja lá, eu estou tentando usar a casa no sentido de construção, mas você pode construir algo grande cujo material é reprovável diante de Deus. Como que é isso na minha vida cotidiana? Você pode ser um cara que aos olhos das pessoas é um homem grandioso, um homem poderoso, mas o que adianta ser um homem poderoso diante das pessoas e ser um homem imoral diante de Deus? Então esse é o tipo de obra que a gente constrói, o tipo de vida que a gente constrói, esse é o tipo de ocupação que a gente tem que é reprovável. E isso é algo que mexe com o meu coração, que diante de Deus eu não vou ter que mostrar se eu fiz ou se eu não fiz, mas diante de Deus eu vou ser avaliado a qualidade do que eu fiz e o material, a motivação, eu acho que é a melhor explicação, a motivação e o propósito pelo qual eu fiz ou não fiz alguma coisa. Dá para entender isso? Amém? Então, Bruno, se eu fizer algo, eu fiz alguma coisa grande que nessa comparação bíblica se assemelha ao que é feito através da palha, eu vou perder a minha salvação? Não, você vai ser salvo como que pelo fogo, mas toda a sua obra vai ser desfeita diante de Deus e você não recebe um galardão. Olha que terrível é pensar dessa forma, pensar que a gente poderia ter mais de Deus e não teve. Bruno, eu vou sofrer algum dano? Verso 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Dano fala de uma recompensa menor, de uma condição menor diante de Deus. Olha o que está escrito em 2 João capítulo 1, 8. 2 João capítulo 1, verso 8. Acautelai-vos para não perdeis aquilo que temos realizado com esforço, mas para recebermos completo galardão. Qual que é a ideia do completo galardão? É porque eu posso receber um incompleto galardão. Olha aqui, aquilo que eu fiz com esforço, mas eu perdi. Então, qual que é a ideia da gente? É que aquilo que o cristão está fazendo com esforço não se perca. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, verso 6, que é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Deus, por sua natureza, é galardoador. É claro que tem pessoas que se aproveitam disso para fazer barganha com Deus, mas essas pessoas não procedem, essas pessoas não permanecerão. O que eu estou falando é que não seja intimidado pelos barganhadores de entender que Deus é galardoador, que para todo trabalho existe uma recompensa. Então, que a gente ambicione as coisas mais excelentes em Deus, que você possa construir tudo, mas que sempre a sua motivação seja algo excelente e direcionado pelo Espírito Santo, tá bom? Vamos lá? Vou só terminar aqui falando sobre a abrangência dessa salvação, que eu acho que é algo sensacional para a gente terminar a nossa aula, ainda que eu passe alguns minutinhos, aí você vai me dando um toque quando chegar, tá? Então, 1 Coríntios capítulo 3 disse que o que avalia essas obras feitas são o fogo, tá? O fogo ele é usado como objeto de santificação quando você lê, por exemplo, Levítico capítulo 1, verso 8 no altar, ou quando você lê Hebreus capítulo 12, verso 29, né? São dois textos que o fogo ele vem com aspecto, né? Hebreus 12, 29 diz que Deus é fogo consumidor. Isso no sentido de trazer a santidade, mas também tem essa figura de trazer o juízo, como Gênesis 19, 24, que diz que o Senhor aplicou juízo com fogo, e Marcos capítulo 9, verso 43, que diz a respeito do inferno que há fogo e ranger de dentes. Então, esses dois lados. João Batista também falou, né, que todo aquele que não produz bom fruto será cortado e lançado no fogo. Agora não me lembro se foi João Batista, acho que não, né? Foi o próprio Jesus. Vai ser cortado e lançado no fogo.
Sodoma e Gomorra foi o texto de Gênesis, foi aplicado fogo. Então, além do fogo ter essa figura de juízo, você também tem o Jeremias dizendo: eu tenho fogo cerrado no meu peito. Você também tem um livro de Levítico lá, onde ele vai lá e ele fala que aquela figura do altar era o fogo aceso por Deus para manutenção do altar, para trazer luz dentro do altar. Fala, a coluna de fogo que guia o povo no Egito não era para aplicação de juízo, né? Embora quando o faraó está chegando, aquela coluna de fogo vai para trás e aplica juízo sobre o faraó. O fogo é um outro texto que é maravilhoso. Vão jogar Sadraque, Mesaque e Abednego no fogo, o cara que vai jogar morre queimado. Os meninos saem de lá e não estão nem com cheiro de queimado na roupa. Então, nosso Deus ele é Senhor sobre o fogo também, e o fogo é sim uma ferramenta de Deus para provar, para experimentar o cristão, né? A Bíblia diz em Isaías que nós somos purificados pelo fogo da aflição. Tá bom? Então até a aflição ela está sob o controle de Deus para a purificação. A provação ela é bem-aventurado quando vocês forem provados, o Tiago diz isso, né? Porque a provação produz esperança, esperança, tal. No final das contas a gente recebe uma coroa melhor. Então, só para a gente ir lá, Apocalipse capítulo 1, verso 14, eu estou correndo, diz que diante de o Jesus que aparece em Apocalipse 1, 14, eu acho que é legal até a gente ler, tá bom? Quando Jesus tem a visão, ou quando João Batista tem a visão de Jesus, diz assim: a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo. Esses olhos como chamas de fogo é algo poderoso. Então, a primeira coisa que esses olhos como chamas de fogo estão aptos para julgar são as obras. Anota aí, primeira coisa, Deus julgará as nossas obras. 1 Coríntios capítulo 3 usa essa expressão obras, né? Mas essa é uma expressão muito comum na Bíblia. Salmo 62, verso 12, diz assim: a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo a sua obra. Então Deus não é galardoador só no Novo Testamento, tá? Deus sempre foi um Deus galardoador. Em Mateus 16, verso 27. Mateus capítulo 16, verso 27. Está escrito que o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Tá bom? Então, Deus, ele nos julgará pelas nossas obras. Bruno, Deus conhece meu coração, até queria ter feito, acabei não conseguindo fazer. Escute bem, Deus nos julgará pelas nossas obras. É importante, galardão está associado a obras. Guarda isso na sua cabeça. Em Efésios, capítulo 6, verso 7 e 8. Efésios, capítulo 6, verso 7 e 8. Diz assim: servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo ou quer seja livre. Receberemos do Senhor pelas nossas obras. E o legal é que esse texto de Efésios 6